Você já parou para pensar o quão vasto e profundo são os nossos oceanos? O quão sombrio eles podem ser? O planeta em que vivemos é composto por 71% de água, enquanto isso, apenas 29% é terra firme. Terra essa que o homem já explorou espécies, plantas, biomas. Mais de 80% dos oceanos nunca nem sequer foi explorado. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que do nosso próprio mar. E isso é absurdo de se pensar. Quantas vidas marinhas existem lá? Quantos acontecimentos? Quantos corais? Quantas espécies de peixe nós, seres humanos, consumimos? Pois bem, neste vídeo você vai conhecer fatos que talvez você já soubesse ou que nunca nem sequer passaram pela sua cabeça sobre o nosso tão vasto e imenso oceano. O caso do Bloop. Em 1997, sensores da NOAA registraram um som vindo do fundo do oceano. Ele ficou conhecido como Bloop. O que tornou esse som tão assustador? Ele era incrivelmente alto, mais potente do que qualquer animal conhecido. Foi detectado por sensores a milhares de quilômetros de distância e tinha um padrão que lembrava algo biológico, não uma explosão, não um terremoto comum. Anos depois, cientistas concluíram que o som provavelmente veio de um ice cake, um rompimento gigante de geleiras na Antártida. Mesmo assim, o arrepio permaneceu. Na época não havia explicação, a escala do som parecia indicar algo imenso. O oceano já abrigava criaturas estranhas o suficiente para que a imaginação faça o resto. As Rogue Waves, ou ondas gigantes, são um dos fenômenos mais perigosos e imprevisíveis do oceano. Durante muito tempo foram consideradas apenas lendas de marinheiros, pois pareciam impossíveis segundo os modelos matemáticos clássicos. Mas elas existem. Diferente de tsunamis que são causados por terremotos, as Rogue Waves surgem repentinamente em mar aberto. São isoladas, uma única onda maior que todas as outras ao seu redor. Podem ultrapassar 25 metros de altura, o que vale a um prédio de 8 andares, e desaparecem tão rápido quanto surgem. Navios enormes já foram engolidos como se fossem brinquedos. O oceano funciona como um arquivo gigante da história humana. Silencioso, escuro, incompleto. Estima-se que existem mais de 3 milhões de naufrágios espalhados pelos mares do mundo. Por quê? Desde que o ser humano começou a navegar, o mar sempre foi essencial e sempre foi perigoso. Tempestades repentinas, erros de navegação, guerras navais, pirataria, falhas estruturais, ondas gigantes e correntes traiçoeiras. Por milhares de anos, navios afundaram sem qualquer registro preciso. Muitos simplesmente desapareceram. A partir de cerca de 1000 metros de profundidade, o oceano não deixa de ser um lugar, se torna um estado. Um domínio que o ser humano não foi feito para testemunhar. A luz do sol não desaparece de uma vez, ela morre lentamente. Cerca de 200 metros ainda resta um brilho fraco, uma lembrança distante da superfície. Entre 200 e 1000 metros, a claridade se esgota, camada por camada, como se o próprio oceano estivesse apagando o mundo. Abaixo de 1000 metros não existe mais luz, não existe escuro, só o sentido comum. Existe ausência total. Não há nascer do sol. Não há cores, não há horizonte. Apenas um preto absoluto tão profundo que parece pressionar a mente. Um silêncio que observa. Esse lugar é chamado de zona abissal. Mas o nome não prepara ninguém para a sensação. O silêncio ali não é vazio, ele é espesso, opressor, como se algo estivesse esperando. De repente, um estalo metálico ecoa no mar. Movimentos lentos atravessam o breu invisível. Sons graves viajam por quilômetros, sem revelar a origem.
Existem partes do oceano que não estão apenas longe, elas estão fora do alcance da humanidade. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ligas metálicas, inteligência artificial, engenharia de ponta, há regiões onde a pressão é tão extrema que tudo cede. Aço se dobra, vidro se pulveriza, máquinas falham em silêncio. A cada metro descido, o oceano aperta, não de forma violenta, mas implacável. Há forças tão profundas que um submersível não explora. Ele apenas sobrevive por alguns instantes, depois precisa fugir, ou ser esmagado até virar parte do fundo. Nenhum ser humano jamais pisará ali, nenhuma luz artificial permanecerá. Nenhuma câmera verá tudo. Há um ponto na descida que o oceano deixa de ser apenas um ambiente hostil e passa a ser psicológico. Mergulhadores experientes, treinados para manter a calma sob pressão extrema, relatam que a sensação é difícil de se explicar e certeza que não estavam sozinhos. Não algo visível, mas uma presença. Um peso na mente como se o vazio estivesse atento. Em grandes profundezas, o corpo começa a falhar de maneiras sutis. A pressão comprime, o frio entorpece, o nitrogênio confunde os pensamentos. A realidade se distorce. Mas há relatos que vão além da fisiologia. Descidas normais, equipamentos funcionando, comunicação estável. É tão silencioso, sem sinal de pânico, sem pedidos de socorro, sem falhas registradas. Apenas um mergulhador que nunca voltou. Alguns foram encontrados depois flutuando imóveis, olhos abertos, como se algo estivesse chamado a sua atenção para bem longe e eles tivessem seguido. Outros nunca foram localizados. Nenhum corpo, nenhuma explicação conclusiva. A água simplesmente os absorveu.